Estamos chegando com o nosso Pod Esbó sensacional. E hoje a gente quer saber, né, dessa estrutura e tudo que a gente quer fazer para que você conheça ainda mais a nossa Santa Bárbara do Oeste e principalmente a nossa Zona Leste, né? Santa Bárbara, Zona Leste, Santa... é tudo uma coisa só. Adega, seja bem-vindo ao nosso Pod Esbó. Oh, Pod Esbó é bom, hein? Gostei aí. Legal. Mas é uma satisfação muito grande, né, Ronaldo? A gente está com essa ideia que é trazer para conhecimento da história da nossa cidade para todos os barbarenses de todas as idades. Os mais antigos conhecem a história da nossa cidade, mas aquelas pessoas, os mais jovens hoje, não conhecem, né? Como nasceu o Santa Bárbara do Oeste, como nasceu a Zona Leste, que especificamente é uma região onde a gente atua, onde a gente está aqui, que é uma parte muito importante do nosso município. Hoje, praticamente, 50% da população de Santa Bárbara do Oeste mora na Zona Leste aqui, que faz divisa com a Americana. Eu diria 50% mais um. Pode ser, 50% mais um. Que é hoje Americana e Santa Bárbara, uma cidade completamente conurbada, que só quem vive aqui na Zona Leste, os mais antigos, sabe de fato aonde começa uma cidade e aonde termina a outra. Uma cidade pujante, uma cidade que é a mãe de Americana, é muito legal isso, né? Essa é uma história que as pessoas não conhecem, né? Sabe que eu brinco muito com isso? Isso é fantástico. Eu brinco muito com isso, inclusive com os meus amigos americaneses. Eu sou filho da filha. Filha da filha. Eu sou filho da filha. Eu brinco, inclusive, que os meus amigos, inclusive vereadores, por exemplo, o Leco, nosso vereador do Podemos lá de Americana, eu brinco que o Leco mora na periferia de Santa Bárbara, ele é vereador da periferia de Santa Bárbara. Mas, na verdade, deixando a brincadeira de lado, você sabe que Santa Bárbara do Oeste, poucas pessoas aqui, hoje nós estamos falando entre Santa Bárbara e Americana, aproximadamente 450 mil habitantes. No mínimo, né? No mínimo. Então, há controvérsias, né? Como diz o IBGE, no censo. Segundo o IBGE é menos. Que eu discordo completamente da metodologia do IBGE hoje, como ele mede a nossa população aqui de Santa Bárbara do Oeste e de algumas outras cidades que têm contestado esse resultado. Mas Santa Bárbara do Oeste e até a Avenida Antônio Lobo, a estação ferroviária lá em Americana, a Avenida Antônio Lobo, antiga Vila Americana, era território de Santa Bárbara do Oeste. Então as pessoas não acreditam nisso, né? Era tudo da Dona Margarida? Tudo Dona Margarida, né? Dona Margarida, quando chegou aqui, era uma bela de uma fazenda. Nós vamos trazer o pessoal que vai contar essa história da Dona Margarida, né? Aliás, a Dona Margarida, uma mulher fora do eixo pela época, né? Com certeza. Desbravadora. Tanto é que eu acho, Ronaldo, preciso até pesquisar, mas eu acho que Rodovia é a única mulher que tem o nome de uma rodovia no Brasil. Olha que interessante. Que é a Dona Margarida, que é essa rodovia nossa, que sai aqui sentido Piracicaba por dentro, que passa ali no Cruzeiro do Sul, que, aliás, quem denominou foi um pedido do vereador Nivaldo Silva, saudoso Nivaldo Silva, que é um vereador importante. Essa rodovia que liga Santa Bárbara a Piracicaba. Santa Bárbara a Piracicaba. Depois é que veio a SP-304 e tal. Isso. Faz tempo, show hein? Show de bola. Não, essa é uma outra história. Outra história, em outro momento. A gente tem know-how ainda para falar tudo isso e contar com números, porque precisa contar com números. Não, né? Sim, não tenha dúvida. Muito bacana. Hoje aqui o objetivo é a gente mostrar qual é a ideia e qual é o propósito do Pod SBO. Isso é muito bacana, né? Porque tem a história dos confederados, aquela coisa toda, aquela rixa toda que a gente sabe que existe. Tem a rixa, né, da área central com a Zona Leste, né? Que hoje o comércio não tem mais isso, mas
antigamente tinha essa coisa, né? Eu não vou lá para o centro de Santa Bárbara porque eu não gosto do comércio lá do centro, eu não vou para a Zona Leste porque eu não gosto do comércio da Zona Leste, e hoje a Zona Leste é autossuficiente. Mas aí eu tenho uma tese muito interessante sobre esse assunto. Eu acho que não era nenhuma rixa, eu acho que aí era a falta de instrumentos públicos. Com certeza. Né? Porque quando hoje a Zona Leste ela é composta aí por praticamente 60% dos seus habitantes são migrantes. São migrantes. Sim. E o restante é filho desses migrantes que chegaram nos anos 70 aqui buscando novas oportunidades. Né? E aí o que aconteceu? Naquela época, as pessoas não falavam que ia vir morar em Santa Bárbara do Oeste. Vinham morar em Americana. Americana, Princesa Tecelã. Então, era uma cidade reconhecida no Brasil inteiro, na América Latina, o maior polo têxtil da América Latina. Aconteceu isso com a minha sogra e meu sogro. Viu? Eles vieram lá de Colina, né, do lado de Barretos, aquela cidadezinha pequenininha e tal, para ganhar a vida, e vieram para Americana, porque falavam que a Americana estava crescendo. Só que a Americana não tinha espaço mais, e os loteamentos, como a divisa estava muito próxima de Americana, então o Jardim Europa, o bairro Molon, a Cidade Nova, o Jardim Pérola, todos esses bairros, são mais de 50 bairros aqui na divisa, né, na Zona Leste. Naquela época, até falei em outro momento isso, o prefeito criou num único dia, na época, 37 loteamentos aqui na Zona Leste. Então, essa rixa que você fala do comerciante lá do centro, da Zona Leste, do morador aqui da Zona Leste, eu vou para Santa Bárbara, não, em vez dele falar, não, eu vou para o centro da cidade, é porque, na verdade, era muito mais fácil ele ir para o centro de Americana, pela proximidade, do que ir para o centro de Santa Bárbara. Até por falta de transporte público. O transporte público naquela época, um ônibus que fazia a linha, que passava pela rodovia Variante ainda, né? Que é SP-304 hoje, né? Ele passava em hora. É um absurdo. Então, você esperar o ônibus em uma hora para você ir para o centro da cidade... Viação barbarense. Sendo que para a Americana você tinha na porta em 15 minutos. Então, tudo isso acabou fazendo com que esse morador da Zona Leste, além de ter esse sentimento de que não era barbarense, que não morava em Santa Bárbara, que era americanense, porque ele veio, mas ele tinha esse sentimento que ele era americanense. Né? Tudo isso contribuiu para que essa diferença no passado existia. Mas era simplesmente por falta de instrumentos públicos. Eu sou um exemplo disso. Eu fiz o meu segundo grau em Americana, num colégio muito conceituado que tinha em Americana, que era o Colégio Heitor Penteado. Então eu fiz o meu segundo grau lá, porque era muito mais fácil eu estudar em Americana do que eu estudar em Santa Bárbara do Oeste, e a gente não tinha na época, aqui na Zona Leste, o segundo grau. A gente está contando tudo isso, e a gente quer contar essas histórias com mais detalhes para que você compreenda, né, essas relações e relacionamentos entre mãe e filha. Né? Mãe e filha. A Americana é filha de Santa Bárbara, cresceu mais do que a mãe por causa da nossa Anhanguera, né? A rodovia Anhanguera veio e trouxe todo o desenvolvimento que a cidade precisava, e a cidade foi pujante, né? Eu digo foi porque agora é a vez de Santa Bárbara por causa da Bandeirantes, não é isso? Tem muita história aí. Você sabe que a rodovia dos Bandeirantes, nós tivemos o prefeito José Maria Araújo Júnior. Essa é uma história legal. É uma história legal. Ia passar no meio do Molon. Eu quero que ele conta essa história aqui. Né? Porque a Bandeirantes ia cortar o Molon, ia dividir Santa Bárbara no meio. Então, Santa Bárbara... ia ficar dividida mesmo. Eu tô lembrando como se o José Maria estivesse falando hoje. Olha, nós vamos dividir Santa Bárbara no meio. Então, Santa Bárbara já foi prejudicada. Por quê? Os instrumentos de escoamento, as rodovias... A rodovia favoreceu a Americana,
A rodovia Anhanguera favoreceu o americano, o desenvolvimento econômico, né? E nós aqui, mais uma vez, ia ser dividido no meio. E olha que é uma visão de um prefeito visionário. Ele conseguiu, ele era deputado estadual, ele voltou a ser prefeito. Isso é uma história bacana, Ronaldo. A turma ficou brava com isso. A turma ficou brava, mas foi uma injustiça, porque naquela época, meu amigo, eu participei dessa reunião. Naquela época, o escrevente do cartório eleitoral, ele ia na convenção do partido lá no último dia. E era o último dia, eu estava nessa reunião, amigo. Não sou tão velho assim não, mas eu estava nessa reunião. Né? Ninguém me contou, eu vivi essa história. Eu estava numa chácara do pai do ex-prefeito Denis Andia, seu Laércio Andia, lá no Azanha. E o Zé Maria era deputado estadual. Então, pela primeira vez, Santa Bárbara tinha eleito um deputado, né? A Americana não tinha eleito deputado naquela oportunidade, foi eleito o Zé Maria. E naquela oportunidade, o Zé falou, não, tem que ter outro nome para ser candidato a prefeito. E era o último dia. E eu lembro que faltava 15 para meia-noite. O escrevente do cartório eleitoral chegou e falou, gente, falta 15 minutos. Se em 15 minutos vocês não chegarem numa conclusão de quem é o candidato a prefeito, eu vou embora e vocês não vão ter candidato a prefeito. Porque à meia-noite se encerra o prazo para ter inscrição de quem é candidato, que tem que preencher a ata aqui do cartório eleitoral. E aí o Zé Maria falou, bom, se então, não tem ninguém, se ninguém vai, nem o outro companheiro do partido se manifesta, eu vou me colocar à disposição então e vou ser o candidato. E o Zé Maria foi candidato a prefeito naquela oportunidade e foi eleito prefeito, né? E foi um mandato muito importante porque ele conseguiu mudar o traçado da rodovia dos Bandeirantes. Porque senão a nossa cidade, mais uma vez, ia ser rachada. Aí ia ser dividida no meio por uma autopista. Sim. Olha o perigo que é isso, até pela, né, uma autopista de alta velocidade. Então ia ficar complicado. Ia ficar complicado. São histórias que nós queremos contar e vamos contar com mais detalhes depois com a presença do Zé Maria aqui, e eu tenho certeza que ele está ansioso para participar e fazer parte de tudo isso, porque é muito gostoso. Tem certas coisas que a gente só sabe depois, né? Só depois. Eu acho que esse programa nosso, Ronaldo, essa ideia, além da gente valorizar aquelas pessoas importantes, todos os moradores são importantes, todos contribuem para a formação de uma boa sociedade, né? Todos contribuem. Mas nós temos aqueles que tiveram mandatos, que foram representados, que eram representantes do povo, os vereadores. Nós tivemos na Zona Leste vice-prefeitos, nós tivemos aqui pessoas muito importantes que não disputavam eleições, mas que eram líderes. O Jesus, que foi um dos... Jesus foi vice-prefeito, né? Foi professor no Brocato, foi vice-prefeito da nossa cidade. Mas nós tivemos grandes líderes aqui da comunidade, nossa, tanto no Molão, na Cidade Nova, no Jardim Europa, que fizeram muito pela Santa Bárbara do Oeste, muito pela Zona Leste. E o objetivo nosso é trazer a lembrança disso, deixar isso documentado, porque isso faz parte do patrimônio histórico da nossa cidade. Então, isso tem que ser contado, isso tem que ter registrado como nasceu a Zona Leste, né? Faz parte da nossa história. Então, esse é o principal objetivo desse programa que está nascendo, que vai ser mais do que um podcast, vai ser uma máquina do tempo. E a importância, né, de tudo isso que está sendo feito e que foi feito na nossa Zona Leste para o desenvolvimento da nossa cidade, além da rodovia dos Bandeirantes. Não tenho dúvida disso. E o que precisa ser feito também, né? Porque tem muita coisa que tem que ser feita aqui. Ah, não. A cidade do porte da nossa, todo dia você tem que buscar alternativas, né?
O passado ele é importante, mas o futuro ele tem que trazer esperança, né? Você tem que dar oportunidade, você tem que acompanhar a evolução, as novas tecnologias, tudo isso faz parte de você ter bons gestores públicos, né? De você ter pessoas comprometidas com o desenvolvimento da nossa cidade. Isso é muito importante. A gente precisa também contar a história da Associação Comercial, que hoje tem a subsede na Zona Leste, né? Que foi uma luta conquistada, né? E a inauguração foi quando o Denis Andi, o ex-prefeito Denis Andi, era prefeito, né? Nós temos a história também, que eu acho muito bacana, a gente precisa contar, que é a história do Crema, né, do seu Cido. Não, aqui tem histórias bonitas na Zona Leste. Aqui tem grandes empresas que nasceram na Zona Leste. E o Crema está crescendo, né? Parece que vão inaugurar. O supermercado Pague Menos, por exemplo, hoje é um dos maiores redes de supermercado do estado de São Paulo. Exatamente. Nasceu aqui na Zona Leste, Campinas, a quinta loja em Campinas. Então. Vão reinaugurar, estão reinaugurando a loja da Rua 13 de Maio, que eles fecharam para abrir lá um pouquinho para frente, lá perto da Câmara, né? naquele loteamento novo lá que foi construído, em frente à Câmara lá. Na 306, lá em cima, perto da Câmara Municipal. Fizeram um monstro lá, mas os moradores da área central ali da Rua 13 de Maio pediram e eles vão reinaugurar lá. É tradição, né? Tem umas coisas que viram tradição, né? E nós temos outros comerciantes importantes aqui na Zona Leste, o Pavan, supermercado Pavan. Com certeza. Né? O Tomás Magazine. O Silvan. O próprio Mirandinha, né? Mirandinha, Christian Tex. E o Mirandinha vai estar porque o Mirandinha também foi vereador. Foi um vereador de 4 mandatos, acho que 3, 4 mandatos na nossa cidade. Então, eu acho que tudo isso... Esse é o objetivo do programa. O objetivo do programa é a gente contar um pouco do que a gente sabe, um pouco do que a gente viveu na construção da nossa cidade. E até a história do nosso União Barbarense também precisa ser contada, né? Também. Eu acho que tudo... faz parte. Faz parte, e eu acho que todos que passarão por esse programa, eu espero que esse programa continue por muitos tempo, por muitos anos, né? Seja uma referência, inclusive de informações para quem quer pesquisar a história de Santa Bárbara do Oeste. Eu acho que cada um que passar aqui tem uma história diferente. Vai contar o seu ponto de vista, aquilo que viveu, aquilo que representou, né? Adegas, puxa aí, porque você também é uma biblioteca ambulante, né? Então eu quero que você puxe aí na sua memória, quando você foi secretário do Meio Ambiente, precisava ser feito muita coisa aqui na Zona Leste, mas o que mais te chamou a atenção, o que mais você batalhou para fazer com que acontecesse aqui na Zona Leste, para que a cidade e a própria Zona Leste ficasse mais... tivesse mais qualidade de vida? Não, aí não é mais só a Zona Leste. Eu acho que a cidade inteira, né? Aí foi uma ação que eu fiz para a cidade toda, não tinha como, né, eu era secretário do município. Mas o maior desafio, Ronaldo, foi fundar a Secretaria do Meio Ambiente, que não existia. Né? O prefeito Zé Maria me nomeou secretário e eu comecei do zero. A Secretaria do Meio Ambiente, quando eu cheguei, era uma salinha com uma mesinha e uma cadeira manca, né? E nós transformamos um instrumento público sensacional da nossa cidade, que transformou a qualidade de vida pelas ações que fizemos, né, de todos os barbarenses, e transforma até hoje. Isso é muito interessante, inclusive tem uma história do nosso prefeito que... Tem. Não sei se hoje é o dia de contar essa história, mas... Não, mas tem que aproveitar, porque o Rafael é um biólogo de primeira qualidade, é isso? O Rafael é um biólogo que passou no concurso público da prefeitura em primeiro lugar. Né? Eu era o secretário e, na época, eu tinha a oportunidade de fazer livre nomeações de biólogos, engenheiros, químicos, arquitetos, engenheiro civil, porque era uma secretaria muito grande.
Era uma secretaria que abrangia desde da limpeza urbana, da zeladoria, até aterro sanitário, coleta, zoonoses. Então, ela era muito grande, né? A parte de revitalizações de parques e jardins. Então, era enorme a secretaria. Tanto é que era a terceira maior secretaria do município. A primeira é da educação, a segunda da saúde e a do meio ambiente naquela oportunidade, e provavelmente hoje ainda seja a terceira maior secretaria do município, em termos de funcionários, né? Então a gente tinha um desafio enorme, uma cidade cheia de problemas ambientais, uma cidade completamente desmotivada, né? Era uma cidade que as pessoas jogavam móveis velhos nas esquinas, os carroceiros colocavam entulho na frente da casa dos outros na noite. Era uma vergonha para a cidade. Então foi um grande desafio, foi um grande aprendizado que eu tive como gestor público, foi no peito e na coragem. Foi no primeiro mandato do Zé Maria ou no segundo? Foi no terceiro mandato do Zé Maria. Foi no terceiro mandato do Zé Maria. Foi no mandato do Zé Maria de 2004 a 2005 a 2008. Olha, foi eleito em 2004. Eu achei que era mais para trás ainda. Não, foi nesse mandato, né? Mas foi um desafio enorme, enorme. Porque hoje, Ronaldo, eu tenho formação técnica de gestão pública. Eu sou uma das minhas formações técnicas é em gestão pública. Naquela oportunidade, eu fiz o inverso. Primeiro, eu aprendi na prática, como diz no Cabo do Guatambu. Fui lá e peguei na enxada e montamos a equipe, né? E fizemos obras importantíssimas, né? E aprendi na raça, cara e coragem. Depois que eu aprendi tudo, aí eu fui para a parte técnica, fiz a formação técnica, acadêmica, depois de ter passado pela prática, né? E aí você acaba sempre discutindo em sala de aula com os professores, porque meu irmão, na teoria é uma coisa, né? Mas na prática o buraco é mais embaixo, né? Mas isso foi bacana, isso foi um aprendizado muito bacana, né? Mas a gente desenvolveu, você falou o seu maior desafio. O maior desafio era, de fato, montar a secretaria e fazer ela funcionar. Isso nós fizemos ela funcionar, né? E um gestor público, não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, não. Qualquer um tem capacidade para ser. É só ter força de vontade e coragem de trabalhar. Levantar cedo e falar, vou fazer e vamos fazer. Que acontece e faz. Funcionário público, você sabe que é muito criticado, né? As pessoas criticam muito funcionário público. Mas eu tenho orgulho de ser funcionário público. Porque eu também sou funcionário público. Sou empresário, mas também sou funcionário público, né? E naquela época, Ronaldo, nós fizemos grandes desafios. Eu fiz a revitalização do Parque dos Ipês sem gastar um centavo com licitação ou contratar obras, até porque a gente não tinha recurso naquele primeiro ano da Secretaria de Meio Ambiente. Nós fizemos a revitalização do Parque dos Ipês com funcionários públicos. E muito bem feito. Que é uma referência da cidade. É muito bonito, né? Foi a primeira grande obra que a gente fez na Secretaria do Meio Ambiente, foi o Parque dos Ipês. E ali tem histórias maravilhosas ali que aqui a gente fica horas contando, desde árvores adultas, transplante de árvores que nós implantamos na cidade. Iam cortar uma árvore, a gente não cortava aquela árvore. A gente ia lá e transplantava aquela árvore. Desenvolvemos um processo. De um lugar e colocava no outro. No outro. Tinha árvore que tinha 15, 20 anos de vida, poxa vida. Era uma vida para a árvore chegar naquele ponto adulto. E aí com a técnica... Tem outras técnicas, mas a gente fez com aquilo que a gente tinha, né? É muito interessante. Um guincho que às vezes não aguentava levantar a árvore, um muque, né? Não aguentava levantar a árvore, e muita força de vontade e motivação desses funcionários públicos, né? Então foi assim desafiador
passar pela Secretaria do Meio Ambiente. Mas o que eu mais me orgulho na Secretaria do Meio Ambiente foi ter desenvolvido um projeto urbanístico da cidade, começado o projeto urbanístico da cidade, que eu sempre soube que ele levaria até 20 anos para ser consolidado, né? Que foi essa revitalização de praças, de avenidas, construir os parques lineares, você fazer instrumentos públicos. Eu vejo muitas vezes as pessoas criticarem, por exemplo, o prefeito, fala que o prefeito é um fazedor de praça, né? Só que o cara que critica, ele vê como uma praça. Como gestor público, eu vejo como um instrumento de saúde pública. Por quê? Por que saúde pública? Porque ali você tem uma área de convivência social, onde os vizinhos, as pessoas, as crianças, os avós com os seus netos se encontram, conversam, fazem caminhadas. Isso é prevenção de saúde. Então, tudo isso... Vai valorizar o espaço. Vai valorizar o local onde as pessoas vivem. É lógico, tem que fazer uma coisa bem feita, com iluminação, cuidar. Isso tem que ter esse cuidado. Porque na administração pública, fazer não é difícil, Ronaldo. Difícil é cuidar. Difícil é cuidar. Difícil é manter. Né? É aí que está a grande diferença. Me diz uma coisa, muitas cidades sofrem com isso, né? O aterro sanitário. É um espaço importante, porque aonde é que a gente joga o lixo da cidade? E não é só jogar o lixo da cidade, ele tem que ser tratado, ele pode se transformar em energia. Tudo isso já era pensado naquela época? Já tinha alguns modelos assim de desenvolvimento de energia elétrica via combustão do gás metano, né, que sai do próprio composição do próprio aterro. Mas era muito pouco naquela. Hoje já tem tecnologia muito mais avançada. E nós não estamos falando de muito tempo, não. Nós estamos falando aí de 10, 15 anos atrás, né? Mas o aterro sanitário de Santa Bárbara do Oeste, na nossa época, nós conseguimos fazer que ele aumentasse a vida útil dele. Aliás, Santa Bárbara do Oeste, daqui da nossa micro-região aqui, da área têxtil, é a única cidade que tinha aterro sanitário com alta nota de aprovação do IBAMA, da CETESB, porque a gente conseguia cumprir todos os requisitos técnicos exigidos pela legislação ambiental, né? E nós conseguimos aumentar a vida útil em 10 anos do aterro sanitário. Quando eu saí do governo, nós deixamos o aterro sanitário com uma vida útil de mais 10 anos. Então ele iria até 2017, 2018, teria vida útil. Não sei o que aconteceu, hoje já está lacrado, é uma judiação pela CETESB. Não sei o que aconteceu, enfim. É uma coisa para se pensar, né? Porque é uma economia, né? Hoje o município gasta uma grana preta aí com o transbordo e com o depósito, a destinação final dos resíduos sólidos. Então, são coisas que a gente vai contar dentro do nosso pod SBO para que você fique sabendo de tudo que aconteceu e que pode acontecer, né? Isso é importante também, porque a gente conta um passado, mas vislumbrando um futuro, não é assim? Eu acho que a gente contar a história da nossa cidade é sempre buscar caminhos para desenhar e buscar aquilo que a gente quer para o futuro, né? E para o presente, que é importante para nós o presente. Todo mundo fala do futuro, do futuro, do futuro. Não, mas o presente é fundamental, porque nós estamos nele hoje aqui, né? Então isso precisa ser... Então você pega acertos, erros do passado, história, como foi, para corrigir, né, Ronaldo? Aqui no passado, por exemplo, vou fazer o que é um erro de planejamento urbanístico na Zona Leste. E você vai concordar comigo. Vamos lá. Você vai concordar comigo. O que aconteceu? A nossa região,
Eu não sei por quantas d'águas, vamos dizer assim, que é um velho ditado, tem um dos preços do metro quadrado de terra mais caro do estado de São Paulo, é aqui na nossa região. E aí teve alguém que lançou lá, opa, vamos fazer um loteamento social para baratear o preço da terra. Ou seja, eu faço um terreno menor, que aí eu vendo por um preço menor. Porque eu vou construir mais terreno naquela determinada área, vou construir mais, eu vou ter mais espaço de edificação. Só que as casas tem lugar que tem até 5,5 metros de largura. Aí, hoje, ninguém previu isso. Todo mundo adquiriu carro, por quê? Porque o transporte público não é eficaz. E as pessoas querem conforto. Você quer melhorar a sua vida, ter qualidade de vida, carro, transporte bom, que é justo, você tem que ter mesmo, né? Trabalha para isso. E carro hoje não é luxo, é ferramenta, né? Ferramenta. Aí, você tem uma garagem, entrou dentro da garagem. Você chega um amigo, o amigo não consegue estacionar na frente da sua casa. Porque tá um do lado do outro. Não, porque não tem espaço para estacionar. Exatamente. Né? Não tem espaço, do lado já é o outro. Outra casa. Outra casa. Então, isso é um problema que foi falta de pensar lá atrás. Né? Por exemplo, outra coisa que foi falta de pensar lá atrás, que a gente precisa discutir aqui para frente com mais propriedade, é arborização urbana. Então, no passado, quando eu cheguei na Secretaria do Meio, isso é uma outra história bacana. Quando eu cheguei na Secretaria do Meio Ambiente, nós tínhamos um problema drástico em Santa Bárbara do Oeste. Tinha região da cidade de Santa Bárbara do Oeste que acabava energia elétrica todo dia. Eu lembro. Que essa história é bacana para contar. Porque louco tem tudo quanto é lugar. Tinha uns vereadores meio pancada, que são... Até tive a honra, depois de ter... No meu primeiro mandato, eu participei com alguns. E no segundo também. Que teve... Porque não tinha conhecimento técnico. Né? O que aconteceu? Nós tínhamos uma empresa, a Fiação, lá no centro da cidade. Me ajuda a me lembrar o nome da Fiação, Ronaldo. Aquela fiação que tinha ali em frente ao Banco Itaú, hoje na Joaquim de Oliveira. Fugiu. Gente, Campo Belo, não era? Isso. Era Campo Belo? Campo Belo. Campo Belo. Então, lá na fiação Campo Belo, do lado. E aí a Campo Belo precisava fazer uma poda de árvore. E nas calçadas nossas, as árvores foram plantadas erradas. Foram plantadas árvores de campo, que era o legusto que dava, parecia uma uvinha pequena, e o ficus, que são árvores que crescem, ficam enormes. Gigantes. Árvores que estouram todos os instrumentos públicos, calçada, Raiz. entra para dentro, a raiz. É um terror. Como que se faz a poda dessas duas espécies? Drástica. Como que é poda drástica? Os caras decepavam a árvore, podava e deixava o tronco. E depois ela vem, né, na época certa, de setembro para outubro, e começa a nascer as folhas novamente, enfim. E essa empresa fez uma poda na calçada. E alguns vereadores, você lembra disso, Ronaldo? Simularam o enterro da árvore. Eu não vou falar o nome dos vereadores, porque é triste. Eu hoje, lembro. Tem vereador que é até advogado hoje. Ele deve ter vergonha, na hora que ele olha no espelho, ele deve até chorar dessa história. E aí simularam o enterro da árvore e fizeram a denúncia no Ministério Público que a árvore tinha sido decepada, tal, mas não era o jeito correto de fazer aquela poda daquela árvore. E aí o que aconteceu? A promotoria proibiu, Promotoria Pública do Meio Ambiente, a promotora, na época era promotora, ela proibiu de se fazer poda de árvore e extração de árvore enquanto a cidade não apresentasse um projeto de arborização urbana. E isso, o que aconteceu? Demorou 4, 5 anos sem podar e extrair uma árvore. Virou uma floresta as árvores. Então o que acontecia? Ventava lá em Nova Odessa, curto-circuito no fio, acabou a energia em Santa Bárbara do Oeste. Então uma das primeiras ações que a gente fez, chegamos, né, junto com o nosso biólogo na época, que era o Rafael Prevezan, que é o atual prefeito. Legal.
com o Kleber Canteiro, que hoje é o atual secretário de Meio Ambiente, e fizemos esse projeto de arborização urbana, fizemos lá alguns taques e apresentamos e começamos a podar as árvores. Mas era uma coisa maluca. Então, uma ação sem conhecimento na gestão provocou um prejuízo muito grande para a população. Muito grande. E nós demoramos, Ronaldo, mais ou menos uns 2 anos para estabelecer a ordem com relação a essas podas de árvores, extrações. E aí, enfim, tem muita história nisso daí que, graças a Deus, que foi um dos projetos que nós conseguimos colocar em prática e resolvemos os problemas. Olha que legal. Vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. E tudo isso você vai ficar sabendo dentro do nosso Pod Esbó. Ó, que bacana. É só uma amostra. Vocês não vão conseguir falar. O Pod Esbó, ou Pod SBO, tá certo? Gente, estamos chegando ao final aqui desse bate-papo gostoso, né? Espero que você tenha gostado. E se você tiver ideia, gente que gosta de contar a história, procura aqui, né, o nosso Pod Esbó, para a gente poder trazer para bater papo, para contar a história de acontecimentos no seu bairro, de soluções que foram feitas ou problemas incríveis que poderiam ter sido simples de ser resolvidos. E aponte também as pessoas que são aqueles que trabalham para o povo, mas nunca apareceram, né? Tem muita gente boa na cidade, né? Em todos os sentidos, Ronaldo. E tudo isso a gente vai apresentar aqui, beleza? Beleza, mas eu queria só concluir, porque então, senão eu não concluir. O que a gente aprendeu com essa história do passado, com relação à arborização urbana, que hoje, né, nós plantamos as árvores corretas nos lugares corretos. Então você tem árvores onde não atrapalha os instrumentos públicos, árvores adequadas. Então hoje, isso foi um programa que nós implantamos lá na Secretaria do Meio Ambiente naquela época, aonde tem fiação, é um tipo de árvore que você planta. E a todas as árvores que são plantadas nas calçadas hoje, né, da arborização urbana, elas são árvores que não vão estragar os instrumentos públicos, que não vai estourar a calçada, que não vai estourar o cano de esgoto ou da água pluvial, que não vai levantar a guia da sarjeta, entendeu? Isso é planejamento. Isso aprendemos, fazemos direito agora no presente, na prática e com a história do passado. E não está na hora, para finalizar, não está na hora de pensar em colocar essa fiação toda aí da energia elétrica debaixo da terra também? Já estão passando gás? Isso tem lei para isso, inclusive na capital, programa de governos, enfim. Se não me engano, Jundiaí é assim já, né? Tem algumas cidades. Na verdade, é uma beleza. Eu tenho visitado alguns empreendimentos modernos de médio e alto padrão na região, eles já são assim. Entendeu? Eles já são assim. Tudo debaixo da terra, acabou. Tudo debaixo da terra. Além de você ter um ambiente saudável, um visual mais bonito, você tem mais segurança, né? Aconteceu um acidente aqui outro dia na Avenida da Amizade, com o temporal, caiu acho que 20 postes, né? Olha o estrago, Ronaldo. Hoje nós estamos falando aqui, gravando o programa, mas eu estava ouvindo agora à tarde da chuva que aconteceu na sexta-feira passada, ainda tem no estado de São Paulo 11 mil imóveis. Aconteceu na sexta-feira da semana passada. Hoje é na Grande São Paulo, né? Sem energia elétrica. Ainda tem 11 mil residências ou imóveis sem energia elétrica. Gente, o Pod Esbó está chegando ao seu final. Obrigado, viu, Adegas? Um abraço, tchau, até o próximo. Até a próxima, tá? Tem muita coisa boa para contar para você.